Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Edilene e para quem chegou ao meu canal, eu quero deixar aqui meu muito obrigada. Para você que permanece, para você que passou, para você que deu aquela olhadinha, né? Confesso a vocês que o meu último vídeo acerca de a decisão de Sara foi um tanto quanto polêmica, porque as pregações que eu já escutei até aí, geralmente colocava-se Sara como toda, né? Toda assim, aquela mulher avançada de idade e tal. E quando eu toquei no assunto que Sara permitiu que o seu marido arrumasse uma amante e etc, etc. Ou seja, se causou polêmica, significa que eu estou no caminho certo. Eu vejo assim. Bom, mas o que eu vou falar sobre hoje, o assunto, volto aqui a agradecer a você que permanece, a você que chegou, a você que pegou o seu próprio celular e disse para alguém, olha isso aqui, ou você que virou e falou assim, mas essa daí se acha. Não, eu não me acho. Eu estou no tocante a Cristo, me encontrando tanto neste plano físico e no plano espiritual. Agora, me achar... gente, eu acho essa colocação, ela se acha, ele se acha, um tanto quanto assim, eu vou chamar, eu prefiro dizer assim, eu vou ser discreta no tocante ao comentário, ela se acha. Eu vou colocar assim, nossa, ela é segura de si, né? Ok. Gente, mas o que eu vou falar hoje vai ser sobre a morte de Lázaro, tá? Jesus, ele estava, já vou iniciar aqui. Jesus, ele estava, eu vou colocar assim, em reunião com, eu vou colocar assim, amigos, porque Jesus foi fazendo amigos por onde ele passava. E eu acredito que nos lugares onde Jesus chegava, eu tenho para mim que era muito complicado, onde Jesus chegava, eu particularmente tenho para mim que era muito difícil ele sair, a saída dele. Porque como ele curava, como ele curava, ele sabia ouvir, ele só de olhar para a pessoa, se a pessoa tivesse, ao que me deu a entender, com algum problema, aquela pessoa ela era, eu vou dizer, liberta daquele problema. Haja vista a mulher do fluxo de sangue, que apenas tocou na barra da roupa dele e ela foi curada. Vejam vocês, Jesus, ela não pôs a mão nele, ela não parou na frente dele e conversou com ele, a mulher do fluxo de sangue. Ela simplesmente lá, eu acredito que devido aos sintomas dela que acometeram durante muitos anos, ela praticamente foi se arrastando até ele e tocou na barra da roupa dele. Eu vou colocar assim. E através daquele toque na roupa dele, eu acredito que era tanta gente, a fraqueza dela era tanta, que ela não fez isso daqui, ó, um exemplo, segurou a roupa de Jesus. Não, eu acredito que foi mais ou menos, eu vou abrir aqui um espaçozinho para que vejam, eu acredito que foi, pelo que me deu a entender, apenas isso. Você entendeu? Então eu acredito que o lugar onde Jesus normalmente chegava, entrava, era se
tomado por pessoas. Haja vista que tem uma passagem na Bíblia que diz que Jesus estava dentro de uma casa, do lado de fora estava cheio de gente, do lado de dentro também. Então cataram-se, eu vou colocar uma maca, amarraram-se uma pessoa enferma nessa maca e os amigos dele tiraram a cobertura do telhado e passaram com este, eu vou colocar enfermo, pelo teto da casa, porque não se tinha como entrar pela porta normalmente com aquele enfermo. Então os amigos dele, e eu vou colocar assim, grandes amigos, na minha opinião particular, porque, gente, amigos que têm aquele trabalho de pegar o amigo deficiente, enfermo, amarrar ele, né? Porque as macas daquela época, era o quê? 2 pauzinhos, um aqui, outro aqui, um pano no meio e salve-se quem puder e quem tiver coragem de encarar, porque vai que aquele pano tá podre. Bom, enfim, eu só sei que para mim particularmente foi uma coragem tremenda destes amigos e do próprio enfermo, da ânsia dele, do desejo dele de ser curado. Então, ao que me leva a entender na morte de Lázaro, porque eu vou colocar assim, as irmãs de Lázaro, até então, elas estavam confiantes. Imagina, Jesus vai chegar aqui, Lázaro não está bem e, nossa, Jesus vai... eu tenho... Para mim, elas pensaram assim, daqui a pouco Jesus está aqui e tá tudo certo. Está tudo certo. Só que eu volto a repetir. Os lugares que Jesus ia, chegava, entrava, eu ao meditar ali em várias passagens, quando eu volto a repetir, aqueles amigos passando com a maca, com um enfermo pelo teto, eu falei, misericórdia, que loucura que devia estar isso. Você sabe aquelas cidades assim, tipo, eu vou colocar Ouro Preto, onde se tem, por exemplo, dias de Semana Santa, onde a cidade é toda tomada por turistas e pelos próprios moradores da cidade, né? Então, você não tem como mudar um passo, né? Aí, com perdão da colocação também, por exemplo, Salvador no Carnaval, dependendo do local, você não tem... Se você vira para cá, você dá de trombada em alguém, você vira para lá, você... Então você fica ali, sabe? Então eu tenho para mim que os lugares onde Jesus chegava era assim... Eu vou falar agora um comentário. A minha gata hoje, a Lua, ela veio à mesa, gente. Ela veio dar oi, tá? Ela veio dar oi pra mim porque ela tá desde de manhã chateada comigo, sabe, gente? Ela encontrou um bichinho. Deixa eu contar pra vocês. Ela encontrou um bichinho. E ela encontrou um bichinho e ela acha que eu sou a gatinha de estimação também dela. O que que ela faz? Ela traz o bichinho para eu matar o bichinho. Gente, então vocês podem imaginar uma gata trazendo um presente vivo para a dona dela. Bom, eu só sei que foi uma guerra porque eu já tinha limpado a casa e depois eu fui limpar de novo, porque para né, esterilizar o bichinho que ela me trouxe. Então ela veio à mesa porque ela não deu confiança para mim
E aí eu também não dei confiança para ela, agora ela veio ficar de bem, tá, gente? Nós estamos de bem novamente. Isso daqui que vocês estão vendo, essa visitinha dela à mesa, depois de muito tempo, né? Você veio visitar a humana, moça. Você veio dar oi ali com a turma, tá? Oi, turma. Turma da página da Edilene Jazes. Tudo bem com vocês? Gente, a Edilene Jazes, ela me imita a minha voz, quer ver? Oi, miau, humanos. Tudo bem com vocês? Humanos, pessoas, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu trouxe um bichinho para a humana e a humana pegou o bichinho e jogou fora. Fiquei muito chateada com a humana, eu tô chateada com a humana desde de manhã. Aí a humana não deu confiança para mim, aí eu peguei e vim visitar a humana, sabe? Mas eu só fiquei de bem com a humana, sabe por quê? Por livre e espontânea pressão. É que entrou um pitbull aqui dentro de casa, sabe? O portão ficou aberto e aí o pitbull veio correndo pra dentro de casa. Aí eu não tive outro jeito, eu tive que fazer as pazes com a humana. Vocês entenderam? Bom, então tá bom. Agora que ela veio visitar a humana, que nós ficamos de bem, olha lá, bem bonitinha ali, na telinha ali, tá, gente? Essa aqui é a humana e eu sou a lua, tá bom? Eu vou descer, porque agora já deu. Pronto. Voltando eu aqui com a minha voz normal, tá? Essa vozinha que vocês viram eu fazendo, normalmente eu a uso para conversar com a lua. É a nossa senha, tá, gente? A senha de meus diálogos com a lua é essa vozinha que vocês viram aí agora há pouquinho. Bom, mas voltando eu aqui com a voz da Edilene Jazes, né? Que a voz da Edilene Jazes e a voz da lua é a mesma, tá? Então, gente, então o que eu quero dizer para vocês, que eu tenho para mim, em meditando nas passagens em que Jesus se encontra, é como se fosse para mim demorado para ele sair do local. Gente, para vocês terem uma ideia, Zaqueu, ele era eu vou colocar assim, um fiscal, né? Eu vou simplificar, ele era um fiscal do imposto de renda. Hoje você faz todo o sistema lá da sua, né? Das suas contas ao governo pela internet. Naquela época não, naquela época tinha um Zaqueu, né? E Zaqueu, ele queria ver Jesus, e Zaqueu, ele era um catatal, pelo que a Bíblia me fez entender. Então, o que Zaqueu fez para ver Jesus? Jesus subiu em cima de uma árvore. E aí Jesus olha para cima, Zaqueu, desça daí, porque hoje eu vou jantar em sua casa. Eu vou colocar assim. Você entendeu? Eu acho que Zaqueu deve ter pensado assim, meu Deus, eu, um corrupto, né? Eu acho que haja vista que Zaqueu, ele prometeu que ele iria devolver tudo que ele havia constituído, adquirido ilegalmente, né? Em nome de Jesus, que a unção de Zaqueu recaia-se sobre o Brasil, em nome de Jesus. Eu profetizo. Então, mas aí, eu tenho para mim, para Zaqueu subir numa árvore para ver Jesus, isso significa que não tinha lugar no chão. Eu vejo assim. Mas nós estamos aqui, eu estou falando de Lázaro. Mas antes de eu falar de Lázaro, devido à demora de Jesus chegar, né? Porque
Às vezes, por exemplo, você mora em São Paulo e aí tem alguém passando mal, você liga para a ambulância. Há certos momentos que a pessoa chega e a ambulância, ela leva a pessoa para o hospital, mas ela já leva a pessoa eu vou colocar do meu jeito, no meu entender, ela leva a pessoa já em estado de óbito pelo trânsito, ainda que use a sirene, né? Dependendo do lugar onde a pessoa está, mesmo sendo uma ambulância que pode entrar por contramão, que pode ultrapassar faróis, né? Ambulância, carro de polícia, todos esses carros, ambulâncias, carros de chefes de estados, exército, esse pessoal, eles podem entrar contramão, eles podem atravessar faróis, eles têm livre acesso, mas ainda assim acontece que chega-se um SAMU, chega-se uma ambulância e muitas vezes a pessoa ou já sai da casa em estado de óbito, ou a pessoa chega no hospital e ela vai a óbito, porque muitas vezes acontece, você já deve ter visto reportagem, em que se leva uma pessoa para um hospital e aquele sintoma no qual ela se encontra, ali naquele hospital, naquele momento, não tem o especialista. Então, o que as ambulâncias fazem? Saem procurando pela cidade um hospital, muitas vezes público, que tenha o especialista no sintoma pelo qual foi-se analisado, medicado, que a pessoa se encontra. E muitas vezes a pessoa vai a óbito no meio dessa procura, eu vou chamar louca, dos motoristas de ambulâncias, dos enfermeiros que estão ali, muitas vezes fazendo massagem, né? Para trazer a pessoa, para manter a pessoa, eu vou colocar assim, viva, e por aí vai. Mas eu estou falando de Lázaro. E a ambulância, naquela época, para aqueles que creiam, que acreditavam em Jesus, perdão aqui pelo erro, né? Para as pessoas que criam em Jesus, a ambulância naquela época, o socorro naquela época, haja vista que o próprio Cristo se coloca na condição de socorro bem presente, escudo e broquel, né? O socorro naquela época se chamava Jesus. Porém, Jesus não chegou. Aí, quando Jesus conseguiu chegar, a irmã, né, de Lázaro vira e fala: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria ido. E ele insistindo, ele tentou falar, ele tentou alertar ela, porque ele já sabia que Lázaro não estava morto, que Lázaro apenas estava, eu vou colocar assim, em um sono profundo. Alguém já viu assim? Teve uma vez, eu vou contar para vocês um fato que aconteceu aqui em casa. A mamãe recebeu o padrinho da minha irmã. E eu confesso a vocês que foi uma coisa assim que eu não acreditei. Eu pensei que era brincadeira, que a pessoa estava fingindo. Eu pensei que eu era pequena, né? Eu devia ter eu estava na minha adolescência, eu devia ter meus 12 anos de idade.
E o padrinho da minha irmã veio nos visitar, e sabe aquela visita que chega de manhã e ela dorme? E ele deitou e dormiu. Ô, gente, eu quero dizer que o meu irmão era pequeno, o meu irmão chutou a bola na porta, o meu irmão deixou cadeira cair, o meu irmão fez um barulho que vocês não estão entendendo. E este padrinho da minha irmã, ele deitou às 6 da tarde de um dia e ele só foi acordar às 7 da manhã do outro dia. E vocês não estão entendendo o barulho que foi essa rua. Passou-se... Gente, vocês não estão entendendo. Era como nós estamos hoje, em final de março, né? Início de mês de feriado de Semana Santa. Então soltam-se muitos fogos e este senhor não acordou. Então eu tenho para mim que este senhor, padrinho da minha irmã, ele estava em um sono profundo. Profundo. Mas tão profundo que o meu irmão colocou música alta, recebeu amigos aqui, ligou televisão, meu outro irmão pequeno jogou bola na porta. E casa assim que vocês sabem que muitas vezes, né, não vou mentir para vocês, a cozinha da minha casa não tinha pia dentro de casa, então eram-se colocado todas as louças a serem lavadas dentro de uma bacia e era levado para um local fora, do lado de fora da casa, e essa bacia geralmente era de alumínio. E você já imaginou colocar talheres dentro de uma bacia de alumínio, numa casa pequena, o barulho que se fazia? E a pessoa não acordou. E aí, Jesus chegou. E ele tentou explicar para a irmã de Lázaro. Ele tentou. E ela, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui. Até que finalmente ele falou, olha, não vai ter como eu falar com ela. Me leva até lá, aonde Lázaro está. E aí ele virou e disse, Lázaro, venha para fora. Agora eu vou entrar com a seguinte pergunta. Qual é o sonho que está num sono profundo aí dentro de você? Eu não vou mentir para você. Eu já tive sonhos aqui adormecidos dentro de mim que eu fiz questão de quando ao meditar nessa passagem de Lázaro, de pedir a Deus, Deus, em nome de Jesus, assim como o Senhor chamou Lázaro daquele sono profundo, acorda este meu sonho. Porque se ele me veio à mente é porque ele está adormecido dentro de mim. Então chama, o Senhor disse que o Senhor chama a existência. O Senhor traz à vida o que não tem vida. Então chama o meu sonho à existência. Agora eu pergunto a você. Jesus, ao chegar perto do túmulo de Lázaro, que em meditando nesta passagem, Lázaro não dormia, Lázaro estava num sono profundo, tá? E Jesus tentou explicar
ele tire a pedra. Muitas vezes, os nossos sonhos, eles estão tão guardados ali dentro de nós, que nós colocamos uma pedra em cima. Não, aqui ninguém mexe. Tá aqui. Aí Jesus diz, tira a pedra. Tirou-se a pedra. E ele chamou. E eu vou dizer aqui. Cura da depressão, saia para fora, agora, desta pessoa. Cura da solidão, saia para fora, agora, de quem estiver vendo este vídeo. Cura de vício de qualquer espécie, saia para fora deste corpo, de quem estiver ouvindo este vídeo. Solidão, depressão, tristeza, angústia, saia para fora. Qual é o nome? Qual é o nome do Lázaro que está adormecido dentro de você? Mágoa de uma pessoa que te tratou mal? Qual é o nome do Lázaro que está adormecido dentro de você? Que você acha que está morto, mas que na realidade está adormecido. Qual é o nome? Qual é o nome que você dá para aquela angústia ali dentro de você? Aquela raiva que alguém colocou dentro de você e você está ruminando isso. Qual é o nome do Lázaro que está adormecido aí dentro de você? Eu não vou mentir a vocês, porque a palavra de Deus diz que nós devemos confessarmos uns aos outros as nossas, eu vou colocar assim, com as minhas palavras, na qualidade de pessoa que Deus me deu, dom da palavra que eu tenho, sabe? Qual é o Lázaro que adormece dentro de você? Qual é a tristeza que pode ser denominada de Lázaro, que você tem que chamar para fora e botar para fora de você? Qual é o nome? Como eu já disse aqui, eu já tive muitos Lázaros dentro de mim, adormecidos, que eu achava que eu estava dando por morto, mas não, que estava aqui me afligindo, tomando a minha alma. Só que Deus, ele disse, eis que não vos dei espírito de covardia. Lázaro, saia para fora. Depressão, saia para fora. Tristeza, saia para fora. Solidão, saia para fora. Arranque essa pedra que você colocou. Aqui ninguém mexe, está fedendo. Foi isso que disseram para Jesus. Jesus, não mexa aí. Já fazem-se 3 dias, está fedendo. Geralmente, quando nós vamos limpar um esgoto, a tendência dele, principalmente se ele estiver entupido, é feder, né? Mas depois que você limpa, que você esteriliza, né? Você joga água sanitária, você joga ali, eu particularmente gosto de jogar um pinho chamado eucalipto, sabe? Um óleo natural, sabe? Aí eu jogo até nas calçadas. Confesso a vocês que eu já, particularmente aqui, já ouvi vizinhos dizer, nossa, que cheiro gostoso que tá a entrada dessa casa. Então, o que tá... Qual é o Lázaro que você pôs uma pedra aí e falou, ó, aqui ninguém mexe, tá fedendo.
Se uma coisa está fedendo, ela tem que ser limpa. A minha mãe disse um dia para mim que eu sou mestre em achar coisa fedida, coisa podre. Tudo para mim tá sujo, segundo a minha mãe. Então, e aí, qual é o Lázaro? É a tristeza que você tem guardada aqui dentro de você? Agora eu vou tocar numa ferida maior, porque não existe ferida maior do que a ferida emocional, a ferida sentimental, amorosa e afetiva. Tem pessoas que guardam Lázaros sentimentais, afetivos, amorosos dentro de si, estão com o outro. Mas tem aquele Lázaro ali dentro de você, que você pôs aquela pedra. Eu arrumei alguém, mas o meu coração, por quê? Você foi lá? Você conversou com Lázaro, que você colocou a pedra por cima? E você se abriu com ele? Você disse para ele, olha, eu confesso a vocês que eu disse, depois de muito tempo, mas muito tempo mesmo, sabe? Mas isso também foi porque eu passei por muitos revés na minha vida. Eu me vi literalmente perdida. Eu achei que eu já tinha feito, quando eu conheci a pessoa, eu já tinha feito 2 cirurgias. Após eu ter conhecido a pessoa, eu fiz outro exame, me foi descoberto mais acima novos nódulos, entendeu? Meu pai veio a falecer. Então, tudo foi se atrasando na minha vida. Mas depois que meu pai foi embora, eu prometi para mim mesma. Eu não ia deixar mais nada para depois. E eu fui sincera com a pessoa. Você está certo de ter arrumado outro alguém. Cada um é cada um. Não é verdade? Porém, eu não vou me furtar em dizer que não é fácil você acreditar que era para sempre, mas, como diz o Renato Russo, o para sempre sempre acaba, né? E eu completo aqui com uma frase minha particular. Às vezes, o para sempre é 2 minutos, 3 dias, não é? Então, mas eu disse, depois que eu estava refeita, me recuperada de 2 cirurgias, quando eu conheci a pessoa, eu havia feito 2 cirurgias. Após eu ter conhecido, eu fiz mais 2. Meu pai veio a falecer e aconteceram muitos outros revés, dos quais eu confesso que eu falei, eu vou ter que enfrentar sozinha. E é isso. Só que eu não deixei o Lázaro feder dentro de mim. Eu não deixei. Eu liguei para a pessoa. Não vou mentir que eu gostaria de ter sido, eu vou colocar assim,
recebida com mais... Sabe quando você está dolorida emocionalmente? Com perca de pai, 2 cirurgias, recuperando da última, e etc, outras coisas. Sabe quando você espera algo mais sensível da parte da pessoa? Então, só que aí eu me lembrei. Eu desejei, mas a pessoa não, como que eu vou dizer? Eu desejei, mas a pessoa, vou colocar da maneira, vamos ser fria e vou ser fria. A pessoa não estava nem aí para mim. Para ela tanto fazia se eu estava viva ou não. Essa é que é a realidade. Mas eu disse, quando eu estava mais ou menos refeita no meu físico devido às cirurgias, mais ou menos refeita da perca do meu pai, mais ou menos refeita de outros sintomas que me acometeram familiares, eu liguei. Mas por que eu liguei? Porque eu chamei para fora. Lázaro, Lázaro da tristeza, sai para fora. Lázaro da dor, sai para fora. Lázaro da espera, enfim, da espera sem fundamento, sai para fora. Lázaro da, vamos dizer, da frustração, sai para fora. Lázaro do sentimento platônico, sai para fora. E aí eu chamei a vida. Eu chamei a vida o meu amor próprio. Eu chamei a vida a minha esperança de dias melhores. E é isso. E eu estou chamando a vida a cada dia. Porque tem um versículo na Bíblia que diz que vale a cada dia o seu próprio mal. Mas que a espera em Deus não mate a nossa esperança. Então, eu volto a repetir. A irmã de Lázaro achava que ele estava morto, mas Lázaro estava em um sono profundo. E Deus chegou na porta do túmulo e disse, tire a pedra. Não queriam que ele tirasse. Porque normalmente, quando a gente pega um sentimento que a gente sofreu muito por ele, e a gente pega uma pedra e põe ali por cima, então eu vou chamar de casca de ferida. Sabe? Então, eu não sei se você já viu quando você tá com uma ferida enorme assim, quando você chega no hospital, a primeira coisa que o médico faz é arrancar aquela casca. Porque ele quer ver como que tá embaixo. Porque às vezes por baixo tá aquela casca ali. Mas e por baixo? Será que de fato tá cicatrizado? Então eu vou chamar essa casca, essa pedra que Deus mandou tirar, da casca de ferida. Aí às vezes quando tira aquela casca,
quando você arranca a pedra, mas está fedendo. Geralmente, quando você vai limpar um armário, você tira tudo. Você tira tudo que está dentro dele. E eu não sei o que está adormecido aí. Eu não sei como eu disse, qual é o Lázaro, que está num sono profundo dentro de você, e você, não, por favor, não mexe, deixa ele quieto aqui, se mexer vai feder. Aí eu vou fazer uma brincadeirinha aqui, vamos aproveitar que é domingo, que é final de semana, né? Para aqueles que vão ficar em casa, tira todos os Lázaros que está dentro de você, dentro do seu emocional, dentro do seu sentimental, dentro do seu, sabe, dentro do seu mental, bota para fora, tá? Faz-se aquela limpeza energética e diz assim: Jesus, o Senhor diz que eu sou o templo do teu Espírito. Eu estou aqui botando todos os Lázaros que estão fedendo há anos dentro de mim, que está me incomodando há anos. Aí tem um cântico que vem, que diz assim: vem fazer morada em mim. Tem um cântico que diz assim: eu sou a sua casa, vem fazer morada. Pode entrar, a casa é sua, este é o seu lar, e Yeshua, daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Vem fazer morada, sou a sua casa, pode entrar, sou a sua habitação, sou seu lar. Aí depois que Lázaro sai, aí você chama o Exu Yamashia para fazer morada em você. Ok? Então a paz, tudo de bom para você.